você está totalmente se comunicando. E quer ver uma coisa muito interessante? Esse meu advogado, ele não tinha a OAB ainda. Quem estava ali na frente era uma sócia dele que já tinha OAB. Aham. 2 meses depois que ele ganhou o caso, ele tirou a OAB. Entendi. Então, meu advogado novo. Ele trabalhava como um paralegal na época, né? Quem assinava era uma advogada e ele fazia todo o background. Sim, só que a grande questão de tudo isso é quem levava clientes pro escritório Era ele. continua sendo ele. Sim, e aí tem uma capacidade que não é a técnica, mas é vender, se comportar e captar clientes, tem tudo a ver com comportamento, né? E tipo, ele nunca me ofereceu o serviço dele. Eu que fui ver que o serviço dele era bom. E você lembra de cabeça, não sei se isso é uma pergunta armadilha, mas você lembra de cabeça os 11 pressupostos da PNL? O primeiro pressuposto da PNL é o mapa não é o território. Mapa não é território. Que é o que é o mapa não é território. É aquela audiência que eu fiz da tentativa de conciliação, onde existia a verdade da empregada, a verdade da advogada contrária à minha e a verdade da empresa, e nenhuma delas é o mapa completo, é só um trecho do mapa, não é isso? Isso é a verdade, cada um tem a sua verdade. Perfeito. E isso é importante, tipo assim, cada um tem a sua forma de ver o mundo. Sim. E a minha forma de ver o mundo não é a mesma forma que a tua, que não é a mesma forma do que outro advogado, do que o teu cliente, cada um tem uma forma. E para obter o resultado, eu tenho que entender qual é o mapa dessa pessoa, como é que elas... O território é a informação que todos estamos vendo. O território vamos lá, é a questão lá do processo. Todo o resto, o que cada um pensa é o mapa de cada um. Então, esse é o primeiro pressuposto da PNL. O segundo pressuposto... E muitas vezes a pessoa pode ganhar o processo simplesmente por se desapegar um pouquinho do seu próprio mapa para conseguir olhar o mapa do outro, e ali pode ter um detalhe que consegue um convencimento do juiz, por exemplo, andando dentro do mapa dele, né, Léo? Perfeito, é isso mesmo. O Legal. segundo é as experiências possuem uma estrutura. Qualquer experiência que tu tem, ela possui uma estrutura interna tua, uma lembrança. Vamos lá, eu ganhei aquela causa na justiça. Existe uma estrutura como você criou mentalmente isso para te conseguir chegar naquele resultado. Isso é programável. Uhum. Se eu sei como eu criei aquilo, eu saber como aconteceu aquilo, eu posso replicar aquilo várias outras vezes e ter um resultado igual ou maior do que aquele lá. Por exemplo, também pode ser a forma com que um advogado consegue fechar os seus contratos, ou a forma de comunicar ali no próprio atendimento na hora de fazer um pitch de venda, a forma estruturada com que ele acessa o cliente, né, com emoções, com argumentos, fatos, agregando valor e tal, para chegar no fechamento que é o objetivo dele. Isso tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura. Tem uma estrutura Legal. interna, se ele souber como, ele pode refazer isso e até replicar e ensinar para outras pessoas como se faz isso. Perfeito. O terceiro é: se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Claro. É aquela velha máxima, né? Você, para chegar onde você está, você modelou alguém, aprendeu, ou foi um professor da universidade que você viu que tinha resultado, ou foi que nem eu falei, a história do Lia Pires, que eu gosto muito da questão do direito penal, e ele era um cara criminalista, como é que ele fazia, de que forma ele se comunicava, tanto que eu não virei, não me formei em direito, mas o que eu aprendi é a questão da empatia dele, a forma como ele fazia o outro se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é uma coisa que eu faço com maestria e excelência hoje quando eu estou na comunicação. Uhum. Quando eu estou num atendimento individual ou enfim, numa empresa, essa é a tua visão, mas a visão do dono da empresa é uma, a visão do funcionário é outra. Fazer os dois perceber a visão de cada um, quando os dois percebem, gera um resultado. E quando a pessoa está atendendo um cliente, né? Várias vezes a gente escuta, né? Na sala da OAB, no fórum, eu já escutei várias vezes, o advogado dizer assim: mas hoje eu fiz um atendimento que o meu cliente pensa que eu sou o quê? Eu sou psicólogo. E aí o cara tá ali frio, né? Só na matéria, e não consegue se colocar ali no lugar do cliente, que é uma coisa que, se ele fizesse, ele praticamente já teria ali o contrato fechado. Indica um filme aí, que não é um filme da área de direito, tá? Mas é um filme que pode influenciar a carreira de você que tá escutando aí. Pat Adams.
Como se Excelente. colocar no lugar da outra pessoa. Excelente. Ele virou médico porque os médicos no qual ele foi buscar ajuda estavam ali frios. Exatamente. E não tinham resultado. Quando ele viu aquilo que ele podia fazer diferente, ele foi lá e ele virou uma referência de médico que hoje tem os Doutores da Alegria, que foi ele que criou, né? Sim, sim. Então, essa é uma dica de filme para quem acha que ficar ali inerte, escutando. Não. Profissional de sucesso de qualquer área, ele tem que ter a parte humana. Sim, com Se certeza. não tiver humana, tu não tem sucesso. Sabe que isso é um tema recorrente aqui no podcast, por incrível que pareça. No episódio 2, em alguma das partes, a gente estava falando, eu estava entrevistando o Gabriel, que é um amigo meu, que é um escritor de um livro que chama Uma Estrela na Escuridão, que fala da história, né, que é incrível, do único brasileiro que sobreviveu ao Holocausto. E esse brasileiro, que se chama Andor Stern, está vivo até hoje, com 90 e tantos anos, palestrando, viajando e tal, ele várias vezes utilizou a PNL no campo de concentração. Várias vezes. E aí, lá no episódio 2, você pode conferir aí a íntegra, não vou ficar falando aqui para não repetir. Sim, mas lá a gente também trouxe algumas experiências do Gabriel e a gente chegou nesse mesmo lugar, né? E o Andor tem um amor incrível por qualquer vida, né? Seja um animal, uma planta. Imagina um cara que viveu mais de 1 ano num campo de concentração e sobreviveu. As coisas que ele passou, chegou a pesar 40 quilos, e imagina tudo que ele viu, o horror que ele viu, né? A mãe dele foi morta numa câmara de gás, e ele aprendeu a amar qualquer e toda a vida. Então, quando ele faz isso, imediatamente ele se coloca o tempo todo no lugar do outro, que é como ele também, né? E se ele tem respeito pela vida dele, pela vida do animal, ele respeita o outro também, e aí isso torna ele um cara ímpar. Então, sim, todo profissional precisa se colocar no lugar do outro. Quarto pressuposto, né, que corpo e mente são parte do mesmo sistema, então eu tenho que estar equilibrado meu corpo e minha mente. Se eu estou tendo respostas no meu corpo aí que eu não tô conseguindo identificar, vai lá pra tua mente que ela vai te trazer a resposta que tu não tá conseguindo identificar. Sim. O quinto, as pessoas já possuem todos os recursos que necessitam. Então, se você está ali, vamos trazer a comunicação pra área de direito mesmo, né? Você estudou, fato, para estar onde está. Passou na OAB. Passou na OAB. Tu tem todos os recursos que tu necessita aí pra ter o resultado que tu quer. Só que tem... mas aquele lá, ele tem mais sorte do que o que ele consegue. Não. Ele foi lá, diante daquele recurso, ele estudou mais sobre aquilo. Ele foi aprofundar. É aquele velho exemplo. As pessoas já possuem todos os recursos que necessitam, então a diferença de um de outro é questão de estudo. Um estudou mais... aquele exemplo. Eu estudei PNL. Eu vi que na PNL tem a parte da hipnose ericksoniana. Eu fui lá e aprofundei em hipnose ericksoniana. Aí eu vi que tem a parte da 4ª geração da PNL que tem física quântica. Eu fui lá aprofundar em física quântica. A base, a ferramenta PNL, o direito tá ali. Mas ele tem outras vertentes que, se tu for se especializando, tu vai se tornar especialista nisso e vai chegar a resultados surpreendentes. Sim. O 6º pressuposto é impossível não se comunicar. Eu já falei aí pra você sobre esse pressuposto aí, que é importante. Você tá toda hora se comunicando, a forma que você se veste, a forma que você se comunica, a todo momento tu se comunica. O 7º, o significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Como você se comunica com as pessoas é a forma no qual elas vai se comunicar com você. Se tu tem uma comunicação clara, a pessoa vai ter uma comunicação clara com você. Se você tem uma comunicação mais... isso funciona assim. A pessoa vai dizer, então eu quero isso. A comunicação clara, Alexandre, quanto mais específico tu for, mais perto do resultado que você vai chegar. Claro. É aquele velho exemplo. A pessoa pede pra... tu consegue ver esse processo pra mim? Consigo? Aí a pessoa vai lá, eu vi esse processo, funciona... Não, mas não era isso que eu te pedi. Não foi isso que eu te pedi. Não, mas tu pediu pra mim ver esse processo. Não, mas eu queria que tu visse nesse processo tal e tal coisa. Tu não se comunicou com ela como tu queria. Em Portugal, se você perguntar pro garçom, oi, tudo bem? Tem café aí? E sentar à mesa, ele vai ficar lá esperando você pedir o café, ele não vai trazer, ele vai dizer que tem e não vai trazer. Muitas vezes o advogado fala assim, eu tenho dificuldade em gerir minha equipe. É uma grande dica, de repente, olhar para esse pressuposto e perceber como é que você está se comunicando. Porque várias vezes o empreendedor, ele é o dono da ideia, ele é o cara que tem aquela mente ali, e quando ele vai comunicar com o seu colaborador, com outro advogado
advogado que trabalha com ele, com o sócio, às vezes até em casa com a esposa, muitas vezes com o filho ou com a filha, a pessoa toma aquilo como óbvio, porque a ideia é dela, ela já tem toda a figura montada, né? Todo o cenário claríssimo na mente dela, e quando ela comunica, ela acha que a pessoa também tá aqui vendo o que ela tá pensando, só que não. Então fica com uma comunicação completamente falha. E para PNL, o óbvio não existe, né? Olha, é um pressuposto também, não? Não é um pressuposto, mas está dentro do mapa, não é território. Sim, maravilha. Dentro do primeiro pressuposto, a gente ensina isso. O óbvio não existe. O que é óbvio para mim não é óbvio para ti. Perfeito. Então, quer dizer que se o óbvio não existe óbvio, porque se cada um tem uma forma de pensar, tem um mapa, né? Cada um tem o seu mapa, então o óbvio não existe. Nono pressuposto, as pessoas sempre fazem as melhores escolhas disponíveis para ela. Nós reagimos a situações, a informações, o nosso mapa, ele reage de acordo com aquilo que é melhor para mim naquele momento. Se isso é melhor para mim naquele momento, eu vou ter uma reação. Como assim, Leonardo? Eu aprendi que para eu ter um resultado eu preciso gritar. Então o que eu vou fazer quando eu percebo que eu preciso de um resultado, eu grito. Sabe, isso é muito legal, que já veio profissionais do direito para mim fazer processo de neurocoach comigo, porque aí durante uma técnica, uma ferramenta que eu utilizei, a pessoa viu assim, ela falou, mas quando isso não tá, eu vou lá, eu grito com as pessoas e não tá me dando mais resultado. Antes dava, agora eu não consigo mais chegar no resultado. E aí eu fui lá, faço a técnica, apliquei uma técnica, e ela se viu pequena, e aí os pais brigando, e aí ela chegava no meio e gritava, os pais faziam o quê? Parava de gritar. Sim. E toda vez que ela fazia aquilo, os pais paravam. Então o que a programação dela criou? Se eu gritar, ganho. As pessoas me escutam e param. Sim. Só que aí começou a dar problema na empresa, ela não conseguia passar a próximos níveis. Eu costumo dizer, eu brinquei com ela até, então tu não conseguia virar sócia do escritório, né? Tem aquele Suits, o seriado, né, dos advogados, e aí ela, não, é que lá a gente não vira sócio, mas a gente entra num outro patamar dentro da empresa, e eu não tô conseguindo, e aí depois do processo de neurocoach, ela conseguiu alcançar o objetivo que ela queria, só de perceber na programação dela, através de uma ferramenta, isso. Sim, e cara, isso é tão fantástico e tão aplicável no dia a dia do advogado, porque não são poucas as vezes em que alunos dizem para mim assim, professor, mas juiz não gosta de advogado, né? Mas eu enfrentei lá um colega que me desrespeitou o tempo inteiro, ele ficava sendo deselegante ou me provocando. Enfim, quando a gente interioriza esse pressuposto que você acabou de trazer, a gente começa a perceber que quando, de repente, algum juiz te trata de uma maneira distante, é porque para ele aquilo traz resultado da melhor forma para ele naquele momento. Ele aprendeu dessa forma, assim é a programação dele. Mas isso não quer dizer que ele não sente emoções e que ele não tá aberto a te ouvir. É só você não pegar para si o que é do outro. De repente o advogado do lado adverso, ele não tem tanta técnica e o negócio dele é o quê? Provocar, usar palavra de baixo calão ou tentar desestabilizar. Se você comprar essa briga, você se perde, deixa de ser técnico, porque de repente você é mais técnico do que ele. Muitas vezes isso acontece quando o cara usa desse artifício numa audiência, é porque ele não tem tanta técnica, né? Ele tá querendo esconder algo com essa cortina de fumaça, que é levantar essa guerra toda na mesa. E se você não compra essa briga, você deixa ele perdido em meio a essa programação dele e você continua dirigindo o teu processo pro bem do teu cliente da forma com que você aprendeu e costuma fazer. Então, entender que as pessoas reagem da melhor forma para elas e faz com que você não tome para si o que não é seu e passe a ficar mais presente em como você reage a isso, ao invés de ficar percebendo como é que o outro está se comportando, né? Perfeita colocação. E o último pressuposto, Alexandre, que você chama de fracasso deve ser considerado como feedback. O que você acha que você não consegui ganhar essa causa? Não. O que você poderia ter feito a mais que você não fez? Qual foi a comunicação que você não colocou? Esse é o feedback, é tu perceber o resultado que tu teve. Isso é uma coisa que eu ensino muito quando eu ensino para empresas, dou consultoria, enfim. O que eu acho que é um fracasso é um feedback. O que eu posso fazer de diferente para ter um resultado diferente? E como assim, Leonardo? Eu buscar entender o que eu fiz. Mas eu fiz, se eu não parar
e trazer para rever novamente, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero. O velho exemplo que eu falo de mim, hoje eu tô fazendo vários vídeos pro YouTube. Todos os vídeos eu tenho que rever para editar. Ah, mas aqui eu não me comuniquei legal. Aí eu passo um próximo vídeo. Ah, tá melhor, tá melhorando. E aí eu começo a receber outros feedbacks. Ah, legal, ó, essa comunicação foi melhor. Para tudo tu tem que rever o que tu fez para tu conseguir melhorar isso que tu tá fazendo, a ferramenta que tu tá aplicando, ou no direito, o processo que você não conseguiu ganhar e poderia ter ganho. Eu acho que eu vi um vídeo teu há um tempo atrás, eu não lembro exatamente se era no Instagram ou no próprio YouTube, e eu e a Adriana já gravamos um vídeo parecido com esse uma vez que a gente viajou para os Estados Unidos, que não existe erro, né? Não existe esse fracasso. Eu nem sabia que era um pressuposto da PNL, aprendi hoje. Último pressuposto. O que existe é um resultado. Então, trazendo para você, excelência que está nos ouvindo aqui, se você acha que não pode advogar porque tem medo de errar num processo ou de prejudicar o seu cliente por conta de uma falha, você não vai ter nenhum resultado porque não está agindo e com isso não vai poder fazer o processo de melhoria que o Léo falou. Ou seja, o convite aqui se você já é pronto, né? Você já está pronto o suficiente, que é um dos pressupostos aí que você falou. Todo mundo tem o que é preciso. Se você já tem isso, já tem só OB, já passou e tudo mais, e está aí apto a advogar, você precisa se colocar em movimento para receber feedback. Vão ter resultados positivos e resultados que não atendem à expectativa que você tem. E tudo bem. Agora, se você não fizer nada, você vai se tornar mestre em não receber feedback e a não ter resultado nenhum, né? Inclusive o que não atende à expectativa. Agora, quando você se coloca em movimento, você se arrisca sim a ter alguns resultados que não são aquele que você esperava, mas é apenas um resultado e você pode aprender com ele para começar a fazer melhor no próximo e no outro. E aí uma década depois, né, Léo, de conhecer a PNL, 20 anos depois de conhecer a PNL, 20 anos depois de advogar, 16 anos advogando como eu tô, as pessoas começam a ter um pouco mais de facilidade em agir em determinado campo, e isso é natural do treino, de novo, né, do fazer, do estar em movimento, da constância, e isso tudo é maravilhoso, né? Perfeito, isso mesmo. Muito bom. Eu acredito que quanto mais buscar conhecer a comunicação, o poder da comunicação, mais rápido você chega no resultado. Essa é o meu slogan, assim. Resultado. Quando eu tô em sala de aula, quando eu tô em atendimento, eu falo, tu só veio aqui fazer um curso comigo ou um atendimento comigo porque eu gerei um resultado em alguém. Sim, e porque ele também quer, né? E porque tu quer. Porque tu viu aquilo, tu tá querendo esse resultado, tipo assim, cara, aquela pessoa mudou e quem foi que ajudou aquela pessoa a mudar? Ah, foi fulano, então eu quero fazer isso com essa pessoa. E aí isso para você que é advogado, a questão do resultado. O resultado, ele se dá, pois uma pessoa me falou, tipo, veio, e aí ela viu o resultado de outra pessoa, eu quero esse resultado também, e quem me ajudou a criar esse resultado foi o Leonardo, foi o Alexandre. E aí o que eu faço? Que é importante, quanto mais você vai estudando, vai se aprimorando, mais resultado você vai tendo. Quanto mais resultado você vai tendo, mais pessoas vão se aproximando, e mais pessoas se aproximando, mais você vai ter uma carteira de clientes, vai ter pessoas que vão te indicar, seu telefone vai tocar mais vezes, seu WhatsApp vai chamar mais, seus e-mails vão ser maiores, mas isso necessita de um início, e aquela velha história, a velha máxima, né? Feito é melhor do que não feito, porque existe a máxima, né? Feito é melhor que perfeito. Eu acredito que feito é melhor que não feito. Fiz. Tive um resultado. Foi positivo? Não sei, vou ver. Se foi, legal. Como que eu posso fazer melhor? Se não foi, o que eu posso fazer de melhor? E fazer ação. As coisas só funcionam com ação e movimento. Sim, perfeito. Quando a gente estava falando, em vários momentos a gente falou dos pressupostos, da forma de se comunicar, e lembrando, né, que a gente trouxe todos os pressupostos da PNL para embasar uma comunicação global. Uma comunicação global, ela contém o seu comportamento, a forma com que você se coloca, a tua comunicação não verbal, né, que diz muito mais às vezes do que a palavra. Então isso tudo de maneira global leva à possibilidade de ter mais resultados quando a pessoa entra em ação. E muito importante dizer também, isso não vai trazer sucesso imediato se você não mantiver por algum tempo
como tudo na vida é uma colheita, uma semeadura, um tempo de brotar, de florescer para colher, precisa de paciência e exercitar isso por algum tempo até que os resultados venham. Não ler um livro de PNL e sair achando que vai ganhar todas as ações ou vai ficar rico, milionário por causa disso, né, Léo? É ação, Eu te desafio a lembrar de como foi que você caminhou. Se você pegou, levantou um certo dia e saiu correndo, ou precisou cair alguns tombos. Aqui, se eu chegar mais perto dessa parede, melhor, porque eu preciso me equilibrar. Aqui, esse chão aqui vai ralar meu joelho. Tudo teu cérebro naquela época ela estava te ensinando. É que nem agora. Vou pegar a técnica, peguei a técnica. Se eu usasse dessa forma. Exemplo, começa a usar em casa. Usa com as pessoas em casa, usa com os amigos, usa com na rua. Cria habilidade ali e aí chega o cliente, tu já vai ter uma certa habilidade. Aí quando tu vai pro um júri, tu vai para perto do juiz, tu já vai ter uma habilidade ainda maior. Se auto-aplica. Quanto mais tu fizer isso, mais resultado tu vai ter. E cara, isso é muito lindo. Daria para ficar aqui, gravar uns 5 episódios, né? Falando do mesmo tempo, porque quando você se arrisca a colocar isso em prática, você começa a fazer conexões diferentes e a ter ideias, insights e formas de se comportar frente aos mesmos desafios de maneira diferente, e aí você começa a perceber que quando você muda aquele comportamento, o resultado muda, né? Porque a pessoa reage de outra forma, ou a situação, você se mistura diferente ou nem se mistura com determinada circunstância, e isso impacta diretamente no teu resultado. Só que você só vai conseguir isso se você se colocar em movimento e arriscar fazer, começando em casa, depois indo pro seu atendimento, depois em audiência, e daqui a pouco fica como dirigir, né? Não sei se a pessoa que tá ouvindo... Igual dirigir. Dirige carro, moto, ou enfim. Você, quando sobe na bicicleta, você não pensa qual o pé que você vai pôr no pedal para sair. Você já tem uma preferência ali automática. Passar a marcha do carro e apertar a embreagem, soltar, não, é algo que fica automático. Quando a gente tá andando de moto, você nem percebe que apertou a embreagem, você troca a marcha, né? Então é algo que vai ficando tão internalizado que passa a ser um comportamento comum, né? E para que isso aconteça, de novo, precisa de prática, né? E, Léo, eu queria que tu dissesse, cara, se tem algum case, assim, muito extraordinário que aconteceu, ou, de repente, trazer algo que você aplica no teu dia a dia, uma prática simples, assim, que você pode passar para quem está nos ouvindo agora, para ele começar a sentir o benefício dessa PNL a partir desse podcast? Pois então, tantos anos aplicando e trazendo para o dia a dia, eu costumo dizer que a maior prática que eu faço é a questão da empatia, né? Eu sou conhecido nos supermercados, nos pedágios, nas lojas, nos locais, pela minha questão da empatia, porque com todas as pessoas, não tem nenhuma que não aplica o rapport, que é chegar, perceber como é que a pessoa, vejo que a pessoa não tá legal, eu já chego, bom dia, que nem agora a gente tá na questão, a gente tá bem na época do Covid, né? A pessoa, bom dia, a pessoa me olha, tipo assim, não tá bom, porque de repente o cara pode não estar vivo, né? A pessoa para e dá uma risada, assim, porque eu brinco com esse trocadilho, pra quê? Pra chamar a atenção dessa pessoa. Quando eu chamo a atenção, o que acontece? O atendimento dela comigo é diferente das outras pessoas. E eu costumo dizer, enfim, tem os cases que tem pessoas que tu não consegue acessar, pois ela tá com o estado interno dela tão profundo, tão enraizado ali, que tá incomodando ela, que às vezes, tipo assim, é melhor eu não me conectar, mas respeitar o próximo. Mas eu acho que a maior de todas as dicas que eu posso dar, assim, o case de sucesso é a praticar. Pegar a ferramenta e praticar, aprender a técnica e botar em prática, entender a outra pessoa. O maior case que eu escuto nos cursos que eu dou é quando a pessoa aprende o primeiro pressuposto, que o mapa não é território, que cada um tem a sua forma de pensar, então não existe o óbvio, porque vamos lá, por mais que o caso, vamos lá, Alexandre, falando aqui no episódio do caso de uma conciliação de uma empresa, certo? Se tu pegar um caso de uma outra pessoa de uma conciliação da empresa, vai ser o mesmo caso? Nunca. Mesmo sendo na mesma empresa? Não, eu já tive processos exatamente... Já acabou o óbvio aí. Eu já tive processos exatamente iguais de pessoas que trabalhavam na mesma função, na mesma empresa, no mesmo setor,
foram contratados e demitidos pelo mesmo motivo e na mesma época, processos idênticos distribuídos no mesmo dia, cada um caiu numa vara, um foi julgado procedente, o outro improcedente. E aí eu brinco com meus alunos, eu falo, como é que explica isso pro cliente? A gente reverteu o processo no tribunal e conseguiu ganhar os dois, né? Na verdade eram mais do que dois, mas... Mas vamos lá, o óbvio, o que ele excluiu? Tipo assim, tu precisou ir, num deles tu precisou ir lá e fazer uma outra ação. Claro. Mas aqui já acaba o óbvio. Sim, com certeza. Se existisse óbvio, 2 irmãos gêmeos que nascem da mesma barriga seriam iguais. Sim, o óbvio acabou quando entrou o juiz diferente, o mapa diferente, o mapa que não é território. O mapa é diferente. Acabou. Então tem que entender o mapa diferente, é isso aí. Sim. Então é entender. E a pessoa que está nos ouvindo aqui, né, que a gente chama aqui carinhosamente de excelência, se ela quiser, sei lá, aprofundar um pouquinho, saber um pouco mais, o que tu orienta? Qual é a dica? Tem algum livro, filme, alguma coisa que tu quer deixar aqui já de dica para a pessoa aprofundar um pouquinho? Tem um livro que, tipo assim, para iniciar, que foi o livro que eu iniciei e tudo isso, eu acho que é o livro que é a Introdução à Programação Neurolinguística do Joseph O'Connor, que é o... Sensacional. Que ele foi o primeiro livro que eu tive de PNL, e esse livro ele é o básico do básico, então ler ele é importante. Buscar, indico aí o meu canal aí no YouTube, no Instagram, que eu trago as ferramentas, esse aí mesmo. Olha ele aí. Esse livro aí, Introdução à Programação Neurolinguística. Joseph O'Connor. Vou deixar a descrição aqui e é deixar. Fantástico. E é fantástico mesmo. E diz pra gente, né, como é que as pessoas te encontram no YouTube, no Instagram. Fala todos os teus canais aí. Instagram, YouTube, Facebook, todos eles é @Leonardo Chaves Oficial. Pronto. Em todos eles está aí. Aí eu dou dicas de PNL na prática nesses canais, que é o que eu vivencio no dia a dia com as pessoas que vêm me buscar através de tanto de processo de coach quanto de formações, cursos, empresas. Eu só ensinei tal coisa, isso aqui eu vou lá e gravo um vídeo explicando como é para botar em prática no dia a dia. Então, o que é legal? Modelagem, lembra da modelagem? Mas isso não é da minha área que você está falando, mas como isso pode entrar na minha área. Simples. Em todas as coisas que você vê a partir de agora, eu vou te desafiar, você, nosso excelência aí, vou te desafiar sempre perguntar como isso pode caber na minha área, como isso pode influenciar no meu negócio, como isso pode influenciar naquela causa, como isso pode influenciar com o meu cliente. E aí vai te vir uma resposta. Sempre vem uma resposta. Isso é sensacional, porque muitas vezes as pessoas são chamadas de loucas porque elas se dispõem a perguntar como é que eu posso colocar isso ali onde ninguém está colocando, né? E aí as respostas vêm, essas pessoas acabam mudando o mundo, né? E eu queria te perguntar se você tem alguma frase, assim, um mantra, algo que está muito presente no teu dia a dia que você quer deixar aqui como uma frase final aqui do nosso podcast para fechar com chave de ouro aqui esse bate-papo maravilhoso. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas. Sensacional. Sensacional. Quando você está rotulando alguém, esse cliente, esse aqui é parecido com aquele outro cliente. Não, ele é diferente, pois ele tem algo diferente, ele tem uma forma diferente de pensar, ele tem alguma coisa, voltando lá sempre no primeiro pressuposto do mapa. Se você usar isso no seu dia a dia, no seu negócio, no escritório, perceber que cada um tem um mapa, uma forma de pensar diferente no mundo. A informação tá aqui para todo mundo, o mapa tá aqui, o território tá aqui, tá na nossa frente, mas cada um vai enxergar aquilo ali de uma forma diferente. Cada cliente que entrar, ele vai enxergar de uma forma diferente. Perfeito. Maravilhoso. Tem um vídeo, Alexandre, eu acho que é da Dove, que... Das mulheres como elas se veem, né? Que fazem o desenho, Sim. Isso diz tudo, né? Eu me vejo de uma forma, mas a outra pessoa me vê. E aí tem uma outra pessoa que me vê de uma outra forma, e outra que vê aí. Espetacular. É isso. Acho que, cara, essa frase é fantástica e cabe como uma luva aqui. E eu espero verdadeiramente que esse episódio, né, que justamente traz muito do DNA do que é
esse projeto, que é justamente ouvir pessoas de áreas diferentes do conhecimento para trazer esses insights e aplicar no dia a dia da advocacia para que o advogado consiga ter mais sucesso profissional e pessoal. Então, perguntando, né, como é que eu consigo colocar PNL na minha advocacia para que eu tenha mais sucesso profissional e pessoal. Cara, esse papo aqui foi maravilhoso. Eu quero te agradecer, assim, imensamente a sua disposição, a sua abertura, a tua vontade, esse coração gigante, né, de vir aqui. Hoje, não sei para que dia que vai ao ar aqui ainda, não me lembro pela agenda, mas hoje é um dia do trabalho, feriado, 1º de maio, né, e o Léo tá aqui com a gente. Então, gratidão por tudo isso. Eu tenho certeza que você vai voltar em outros episódios mais vezes, porque você tem muito conteúdo de qualidade para trazer. Então, gratidão, cara, por estar aqui com a gente. Eu agradeço a forma de se expostar, de se comunicar. Então, estou aí à disposição sempre que precisar. E lembre-se que rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Então, não rotule seu cliente. Vá lá e entenda ele. Você entendendo ele, você vai ter um resultado diferente de todos os outros que estão na sua volta. E se você não está fazendo, tem gente que faz. Tá aí o Alexandre Paixão, que já faz e foi visto por outro profissional que também já faz, mas não está fazendo com tanta maestria, mas já faz. Imagine quando você chegar aí 19 anos aplicando essas técnicas dentro do direito, quem vai ser você, certo? Um abraço aí, fiquem com Deus aí, que eu acredito que cada um de nós temos a nossa crendice, mas eu acredito numa força maior que todos estamos conectados aí, se estamos aqui. Se você está escutando esse podcast, porque tem algo que está chamando você a fazer diferente e a ser uma pessoa diferente. Fantástico. Mapa não é território. Se Deus não faz sentido essa palavra para você, você substitua pela força maior ou algo que te conecta a algo maior e faça sentido dentro do teu mapa, porque aqui a gente realmente está mais preocupado com o território e com o seu sucesso profissional e pessoal. Gratidão, Léo. Gratidão.